aqui nessa noite. Então vamos. Evangelho de Jesus em João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Amém, meus amados? É a base da palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Aqui tem direção, amém? Tem também poder. É caminho seguro para você, para mim. João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amém. Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, para a minha, para a tua, faz um sinal assim. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus. Ele, só Ele, é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Queridos irmãos, a gente já logo nos primeiros versículos observa aqui, é possível montar em nossa mente um cenário. A gente viu que Jesus voltava do Monte das Oliveiras, um lugar para o qual ele sempre ia, ou para orar, ou para descansar, outras vezes para ensinar. Não, mas nesse caso não, ele havia passado a noite lá, e de manhã ele chega no templo. Ali ele está com os seus discípulos ensinando. Isso é o que diz a palavra. Então você vai montando aí alguns lugares nesse cenário. O primeiro lugar é esse, está Jesus ali e os seus discípulos. Mas daí a pouco, alguns gritos, chega ali, arrastada por escribas e fariseus, uma mulher que foi apanhada em adultério. Então você já encontra aí mais dois lugares. O lugar da mulher, a adúltera, e o lugar dos fariseus e escribas, os religiosos daquele tempo. Você vai observar que quando Jesus fala, quando ele ensina, quando a palavra de Deus é pregada, ela lança luz para todos os lados. E onde quer que você, meu irmão em Cristo, neste momento da tua vida, que é possível você estar, uma luz será lançada sobre a tua vida, um modo de enxergar as coisas, como só Jesus pode ensinar. Quem sabe você se sente como a mulher pecadora. Porque creio, meus irmãos em Cristo, que desde que o Senhor me inspirou para trazer essa palavra, creio que esteja falando com gente nessa noite que sabe que também é pecador, que depende das misericórdias do Senhor, que sabe que sem Ele não dá para continuar,
Eu creio que esteja falando com gente que já sabe o quanto o pecado é maligno, que reconhece a importância de ser compreendido por Jesus, mesmo tendo vivido situações como a dessa mulher. Eu preciso lembrar que o adultério é um dos pecados, dentre muitos outros, que igualmente trazem amarguras, decepções. Por que decepções? Porque o pecado é a principal arma do inimigo. E o pecado, ele vem embalado de engano, porque ele é bonito quando se vê, ele atrai. Mas depois, quando você vai abrindo aquela embalagem e vai vendo o que realmente tem ali dentro, você vai perceber que ele não trouxe a felicidade que você queria, e daí a decepção. Nós precisamos lembrar que nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro e traz consequências. Não fosse assim, jamais o nosso Deus de amor teria colocado uma lei como essa. Tudo aquilo que foi falado pelos fariseus era real, era verdadeiro. Então nós temos ali o lugar daquela mulher. Pode ser que você esteja aí sentindo as consequências de um pecado. Talvez você esteja ali, naquele lugar, pensando sobre você, o quanto tem sido difícil você vencer um determinado pecado na tua vida. Talvez o Espírito Santo já tenha te mostrado que isto não é para você, que este lugar não é para você, que você não pode agir assim, que o que Ele quer de você é algo diferente. Talvez muitos, no lugar desta mulher, possam estar até sentindo o desgosto, a amargura de ver pedras nas mãos de acusadores, prontos para lançar sobre você a qualquer momento, prontos para te condenar a qualquer momento. Mas esse é um lugar, é o lugar da mulher pecadora. Quantos presos num passado, porque no passado caiu num pecado grave e sabe que não está sendo fácil sair disso, que sabe que o tempo todo aquilo volta sobre ele, já está experimentando a amargura do pecado, a real consequência, o resultado prático, verdadeiro do pecado. Muitos talvez já estejam pensando como Satanás me enganou, como eu pude cair nisso. E talvez esteja pensando, como agora eu vou sair daí? Como eu vou sair desse lugar? Deixa eu te dizer, Jesus tem uma palavra para você, meu irmão. Talvez você, mesmo sem perceber, pode estar no lugar dos fariseus. Mas pastor, misericórdia, eu sou crente, eu sei, meu irmão. Mas infelizmente, há uma realidade da qual não podemos negar. Cristãos não pode ter pedras nas mãos. Quem está me entendendo? Mas às vezes, nós estamos num meio onde convivemos com gente pecadora, até porque nós também somos. E é muito fácil identificar o pecado dos outros. Como é fácil entender que aquela irmã, aquele irmão faz isso, faz aquilo, como pode isso, como isso pode estar assim? E muitas vezes estamos prontos para criticar. Só falta mesmo atirar a pedra, porque ela já está na mão. Mas temos uma dificuldade de olhar para nós mesmos e, como o apóstolo Paulo disse, todos somos pecadores e eu sou o principal. Mas a gente tem dificuldade, irmão, para enxergar os nossos pecados.
É como se tivesse um ranking de pecado que começasse diferente daqueles que o próprio Senhor colocou em prioridade. Ele coloca em primeiro lugar o amor por Ele próprio e depois pelo próximo. É assim ou não? Então, se eu não amo o meu próximo, se eu não considero o meu próximo, eu estou pecando. Sim ou não? E o que é amor? Amor é paixão de novela? Não. Amor é sofrimento, é compreensão, é tolerância, é paciência, é não desistir, é não olhar só para aquilo que está errado, mas também conseguir enxergar o que pode ser acertado naquela vida. Isso é amor, porque falhar, todos nós falhamos. Então, esse lugar de fariseu, irmãos, não é para nós. Amém, igreja? Não é. Não pode ser assim. O Senhor, nessa noite, Ele está convidando a gente para dar uma analisada no que estamos carregando em nossas mãos. E se forem pedras, solta logo, porque você já sabe o final dessa história. Mas talvez a gente esteja no lugar dos discípulos. Eles eram iniciantes naquele tempo, viu, Rafael? Eles não sabiam muito de Jesus ainda. Então, nessa noite, amados, se a palavra vai falar ao nosso coração, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, identificar em que lugar nós estamos. No lugar da mulher, sentindo todas as dores e as consequências do seu pecado? No lugar dos discípulos, que naquela ocasião estavam calados e aprendendo? Ou no lugar dos fariseus e escribas que estavam ali só para acusar? Então aí, amados, nós já temos o cenário e já temos os lugares. Em qual nós devemos estar? Que o Senhor foi ministrando no meu coração. Fui passando ali pela palavra e fui vendo coisas como aquela que está escrito ali, ó. O modo como Jesus reagiu, né? No primeiro momento, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você sabe o que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, irmão? Sabe? Não sabe? Pergunta para mim. O que, pastor? Fala. Também não sei. A Bíblia não fala, né? E eu aprendi um aprendizado aí que é o seguinte: quando a Bíblia fecha a boca, nós fecha as orelhas. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, só sei que ele estava lá escrevendo. Amém? E aí então, a partir dessa questão, meus amados, a gente vai aprender, né, que o nosso lugar não é exatamente ali no lugar da mulher, onde para todo sempre você vai simplesmente sofrer as consequências do teu pecado. Você vai observar que o lugar dos fariseus nunca foi para você, mas se porventura você estiver agindo como se fosse, você pode se libertar disso nessa noite, porque isso também é uma forma de prisão. Amém? Não é isso que o Senhor quer de você. E sendo discípulo, sim, este é um bom lugar para aprender em todo o tempo. É bem possível que nós todos estejamos aprendendo muito mais do Senhor sobre esta passagem nessa noite. Amém? Mas não para ficar calado, simplesmente assistindo. Porque o lugar onde nós devemos estar agora, neste tempo, é no lugar de Jesus. Amém? Isso eu te chamo para assumir nessa noite, porque a igreja é o corpo de Cristo, deixado nesta terra para agir segundo a cabeça, segundo a mente de Cristo, e eu creio que você esteja me entendendo. É a igreja quem tem que tomar a posição de Jesus nesse nosso tempo. É ela quem tem que saber o que Ele quer de cada um de nós. Não estamos aqui para acusar. Mas aí é onde precisamos observar por esta palavra como foi que Jesus agiu. Vamos ver como é que Ele fez? Vamos ler agora a partir do versículo 7. E como insistissem
perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tá, tudo bem. Mas olha, irmãos, fiquei pensando eu aqui com os meus cabelos, e eu preciso testemunhar, fiquei pensando assim, será que se a gente estivesse num lugar e de repente acontecesse a mesma coisa, chegasse aquela pecadora daquele jeito, qual seria a nossa primeira atitude? Talvez muito diferente da atitude de Jesus. Porque o que me chama a atenção em primeiro lugar é o seguinte, ele não ficou especulando a respeito dos detalhes do pecado daquela mulher. E isso é uma coisa que muitas vezes atrai o crente. Opa, peraí, pegaram mesmo? Pegaram. Mas como é que foi? Ela é casada? Ela é casada e tinha um amante solteiro? Será que é isso? Ou será que ela era solteira e o amante dela era casado? Ou será que os dois eram casados? Ou será que ela era uma prostituta e daí adulterar já era a profissão dela? Irmãos, isso aí é um mexerico, é um fuxico, um negócio que muitas vezes a gente, antes de pensar na pessoa, nós estamos querendo saber os detalhes. Nós queremos ver, como é que se fala hoje, o babado. Mas Jesus não fez isso. Jesus não quis saber de nada disso. E o crente muitas vezes está mais interessado nos detalhes do que na salvação daquela alma. E isso é algo que nós precisamos aprender, irmãos. A gente não pode ser tão crítico com as coisas, a gente às vezes está se importando com coisas que não tem nada a ver, a pessoa está morrendo, ela está indo para o inferno, e nós estamos ali perguntando se era casado, solteiro, se não sei, isso nós precisamos tirar do nosso coração, porque você já sabe que Jesus não quer isso de nós. A outra questão, irmãos, é que Jesus desarmou os acusadores. Quando ele diz, bom, ok, de fato, ele nem disse isso, né? Mas só dele não ter discordado, significava que ele já estava confirmando, que na lei realmente era assim. Então ele não falou, vamos descumprir a lei. Ele simplesmente disse, bom, então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, se você continua lendo, no versículo 8 fala, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando ali só Jesus e a mulher que estava no meio. Bom, é claro então, né, que para que eles fossem saindo, deixando as pedras, o que fez com que eles, né, tivessem essa reação? Diante da palavra de Jesus, eles começaram então a entender que eles também eram pecadores, que eles começaram a soltar as pedras. Então, qual é a nossa função diante de situações como essa? Quantos irmãos nós conhecemos que tantas vezes se envolvem com as coisas erradas, e ao invés da gente desarmar os acusadores, a gente muitas vezes bota mais pedra na mão. E o que a gente vê Jesus fazendo? Jesus não fala nada sobre a mulher. Ele vai falar primeiro com aqueles que estavam com as pedras nas mãos. O interessante disso tudo é que em momento nenhum Jesus defendeu o pecado. E isso é uma outra coisa que nós não podemos fazer. Nós não podemos defender o pecado. Em hipótese alguma, pode sair uma palavra da nossa boca que justifique as atitudes daquela mulher. E Jesus não fez isso também. Não fez isso, mas ele retirou a condenação que estava sobre ela. Quem está me entendendo? Agora, você acha que não é isso que ele quer da gente? O que você acha? Sim ou não? É isso que ele quer. Então vem alguém na prática, olha, tal coisa, assim, papapá. O que você faz?
Desarma, irmão. Porque nós estamos aqui para retirar a condenação que o pecado traz sobre a vida de uma pessoa. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que Ele entregou a sua vida lá? Não é justamente para que todos nós aqui fôssemos perdoados? É ou não é isso? Então o que é que a gente está fazendo nesse lugar? Aprendendo a ser como Jesus. Amém? Tá bom, talvez você até já soubesse disso, mas esse papel do crente, papel da igreja nesta terra, precisa ficar muito claro. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Bota no versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Bom, os acusadores saíram. Quem tirou os acusadores dali? Jesus. É isso que nós temos que fazer, retirar os acusadores. Agora vamos no 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmão, é claro que mesmo que você tenha se atolado no pecado, o que Jesus quer é retirar a condenação que está sobre a tua vida. E esta palavra dele, viu, vai, significa que você, seja lá qual foi o caminho que você escolheu, que você entrou, você tem que se levantar e seguir a tua vida. A condenação está retirada. Mas a minha pergunta é: e aí? O que foi da vida desta mulher? Como foi que ela terminou? Eu penso que ela não conhecia Jesus. Pelo menos o caminho que ela estava não parecia ser uma discípula convertida, não parecia, né? Tá. Ela não pediu perdão. Ela não pediu perdão, ela não confessou o pecado. Os irmãos estão entendendo? O único que podia atirar a pedra ali, porque não tinha pecado, era Jesus. Ele fez isso? Não fez. Glória a Deus, amados. Mas e aí, como é que foi o resto da vida dela? As possibilidades são as seguintes: ela pode ter passado por um momento tão estressante, grave, ali, e reconhecendo o que Jesus fez para tirá-la daquela situação tão complicada. Irmão, ela estava condenada à morte. Pensa, se Jesus não fala nada, eles iam apedrejar aquela mulher, sem dó nem piedade, seguindo a lei. Então ela pode ter reconhecido o que Jesus fez na vida dela, e pode ter realmente levado todo o resto da sua vida de uma forma diferente. Ela pode ter se convertido, pode ter mudado totalmente o rumo da vida dela. Agora, infelizmente, eu preciso dizer que também pode ser que não, a gente não sabe, a Bíblia não fala mais dela. E o que Jesus disse? Vá e não peques mais. É nesse ponto que a gente precisa, irmãos, chegar. Se temos uma história, claro que você pode nunca ter adulterado, nunca nem ter passado isso pela tua cabeça, mas pode ser que sim. Pode ser que você não cometeu esse pecado, mas cometeu outros. Foi levado pelo embalo, se entregou a vícios, dependências de álcool, de drogas, relacionamentos errados. Você tem que saber que mentir também é pecado, que não perdoar também é um pecado, que não respeitar, não honrar o teu pai e a tua mãe também é um pecado. Você tem que saber que idolatria é um pecado. Você tem que saber que se você ama mais o teu time de futebol do que o Senhor é pecado, e por aí vai. Enfim, e eu não preciso ficar falando tanto, porque você já sabe. E o que diz a palavra? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Para quem reconhece que esteve ou está nesse lugar, irmãos, as palavras da salvação só pode ser a do nosso Deus. Se você der ouvidos para as vozes que vêm de todos os lados nesse mundo, você certamente irá de mal a pior.
Mas o que nós precisamos entender, e eu quero te levar agora para isso. Olha bem, primeiro eu queria que você visse comigo em Gálatas. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, assim, sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, se é pela fé em Jesus, Ele nesta noite tem uma palavra para a gente crer, amém? E a palavra dele é de quem viveu isso, é de quem experimentou essa dor de ter sido traído. Livro do profeta Oséias, está escrita, aliás, uma passagem onde tanto Israel como Judá traíram o nosso Deus. Então, se a gente for pensar em como reagir, em como entender isso tudo, é muito importante que a gente veja que depois de ter sofrido este adultério por parte de seu povo, depois de ter sentido todas essas dores, ele que poderia ter simplesmente abandonado a causa do seu povo, e tchau, e a gente não estaria aqui nessa noite. Mas o modo de agir de Deus, ele é muito diferente do que nós podemos imaginar. Esse amor é difícil da gente alcançar. Por isso esse é o nosso grande desafio nessa noite. O Senhor sofreu isso, e aí tratou disso. Conosco tem que ser assim também. A gente precisa primeiro tratar da gente, olhar para o que tem dentro de nós, e em seguida nós também vamos tratar. Então eu quero te convidar, olha como depois de tudo, de toda essa história ruim entre Deus e o seu próprio povo, que é classificado por Ele mesmo como uma traição, um adultério, Ele ainda assim tem uma palavra, porque a oportunidade está aí. Veja, o que o Senhor diz para aquele povo? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Enquanto o crente não reconhece que o pecado traz a queda, ele vive um engano perigoso. Quantas vezes a mulher havia feito a mesma coisa? Bom, também não sei, mas pode ser que tenha feito, e muito, escondido, sem ninguém ver, até que um dia foi revelado. Então o pecado de Israel é revelado, e o Senhor diz claramente: você tem caído por causa dos teus pecados. Por que você vai parar na mão do rei da Babilônia? Por causa dos teus pecados. Por que depois vai viver um cativeiro na Pérsia? Por causa dos teus pecados. E por que depois disso vem a Grécia e te domina? É por causa dos teus pecados. E por que você fica na mão dos romanos? É por causa dos teus pecados. Por que você cai tanto? E por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nos livrar dos nossos pecados. Mas o que ele pede? Converte. Qual é o grande problema das igrejas hoje, amados? O maior de todos é passar muito tempo dentro de uma igreja sem se converter, não entendendo esse processo. Vai no versículo 2. Tem jeito, viu, irmãos? Olha o que ele fala: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Quem aqui está disposto a louvar o Senhor pelo perdão que Ele tem derramado sobre a nossa vida? Versículo 3. Não nos salvará a Assíria. Buscar ajuda no inimigo, irmãos, é um péssimo negócio. Esse povo por muito tempo achou que a Assíria podia livrar Israel, mas olha o que diz: não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti
o órfão alcançará misericórdia. Quem precisa alcançar misericórdia? Qual é o ponto de partida? Eu me converto. Agora é incrível. Eu vejo gente achando que se converter vai perder a sua vida. Não vai poder mais fazer isso, não vai poder mais fazer aquilo, não vai poder ir não sei aonde, vai poder se relacionar com não sei quem. Agora presta atenção, isso tudo está trazendo o que para a tua vida? Para onde isso tudo que você acha que você não pode perder de jeito nenhum está te levando? Agora eu estou lendo nas palavras do Senhor aquilo que virá sobre a tua vida se houver uma conversão verdadeira. O pecado não mais terá domínio sobre você. Aleluias! Não é mais uma lei que te governa, mas você está debaixo da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que aconteceu com aquela mulher? Se ela esteve em Cristo, a condenação foi retirada para sempre. Agora vê, nós precisamos da misericórdia, e o órfão alcançará isso, é promessa do Senhor. Versículo 4: eu sararei a sua perversão. Ó, o negócio era feio, irmãos. Né, Fernanda? Israel ali estava com a ficha suja. E o Senhor diz: eu sararei. Quem mais poderia fazer isso? Fala para mim. Quanto de dinheiro você poderia pôr para limpar a tua ficha de pecados? Da perversão. Mas ele diz: eu sararei. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aleluias. Esse é o amor de Deus, amados, viu? Vamos lá, versículo 5, aí acho que já dá para a gente encerrar. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. É só coisa boa. Vamos ficar de pé? Em que lugar você está? Qual é o teu caso? Está no lugar dessa mulher? Está sentindo um amargor dentro de você? Toda hora vem um cutucão, um empurrão. Você está nesse lugar, irmãos? Ó, Jesus disse assim: vá, não peques mais. Você tem que fazer uma parte. Você tem que odiar o pecado e dizer: não quero mais isso. Pode ser que na oração que a gente vai fazer daqui a pouquinho esteja o segredo da tua vitória. Você pode declarar ao Senhor: Senhor, isto eu não quero mais na minha vida. Eu estou abdicando disso, Senhor. Eu estou renunciando isso. O Senhor já me mostrou várias vezes. Você pode orar ao Senhor e dizer: o Senhor já me mostrou várias vezes que eu não posso estar nesse lugar. Então eu quero nessa noite que esta misericórdia que o Senhor derramou sobre Israel seja derramada sobre a minha vida e que o Senhor me sare, porque eu quero que o Senhor floresça como um lírio na minha vida. Amém? Talvez seja hora também de dizer: Senhor, eu realmente tenho atirado pedras. É como se eu fosse o santinho, sempre pronto para apontar os erros dos meus irmãos. Irmão, parece assim, todo mundo erra, só você que não. Então a gente precisa, não pode passar em branco uma palavra dessa. Ela tem que vir, tem que falar: viu, o que Jesus quer de mim é o seguinte, eu tenho que parar de falar um pouquinho. Deixa a pedra aqui e pega uma flor. Não, isso não está na palavra, eu que estou inventando, mas a flor é o símbolo do amor. Sim, compre uma rosa vermelha. Deixa lá para a pessoa, entregue pessoalmente, diga: olha, eu te amo. Aí ela vai perguntar assim: por que você está fazendo isso? Você fala: irmã, não sei não, mistério, viu? Palavra, não precisa entrar e muito arrumar confusão, né? Bom, você que sabe. Só quero que você jogue essa pedra aqui. Se desarma, irmão. Somos todos irmãos. E somos todos falhos, viu? Não tem jeito.
Não tem jeito, eu não escapo. Mais cedo ou mais tarde, se você ainda não encontrou, você vai encontrar alguma coisa errada em mim, eu te dou essa certeza. Você vai dizer, pastor Júnior, não sei o que, eu sei que tem isso aqui, mas você vai acabar encontrando, mas, por favor, irmão, não por mim. Joga essa pedra fora. Tem um irmão aí que está sofrendo, está no vício, está caindo toda hora. Joga a pedra fora, vai lá, abraça ele. Fala, meu irmão, a mulher adúltera estava no bico do urubu. Ela estava a um passo do abismo. E o Senhor removeu essa sentença da vida dela. A tua palavra tem que retirar a condenação, irmão, e não colocar mais no buraco. Amém? E se você só tem aprendido, ouvido, igual aqueles discípulos, sai desse lugar, irmãos, vai para o lugar de Jesus. É para isso que estamos aqui, amém? Coloca a mão no teu coração aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que dá uma direção para a nossa vida. É bem verdade, retira a gente de um possível lugar de conforto, onde apenas temos observado os erros ao nosso redor cometidos por tanta gente. Estamos muitas vezes, Senhor, tão prontos para apontar os pecados dos nossos irmãos, aquilo que eles estão fazendo, que nos agride, e que tantas vezes é pecado mesmo, mas não nos cabe, não é esse o nosso papel. Hoje, Senhor, nós recebemos esse toque do Teu Espírito Santo, e nós queremos nos levantar, Senhor, de onde quer que nós estejamos, para se pôr no lugar do Senhor Jesus. E a exemplo de como Ele agiu nesse caso da mulher adúltera, Pai, nós queremos agir também. Que saia de nós, do nosso coração, da nossa vida, Senhor, muito mais amor, muito mais compreensão, muito mais paciência. Sim, meu Pai, porque sabemos que esta é a Tua vontade, sabemos que estes são os frutos do Espírito que atestam verdadeiramente que fomos batizados no Teu Espírito Santo. Pai, nós pedimos capacidade, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos mover. Nós entendemos que estamos num processo de santificação. Nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Nós estamos num processo de reforma, de reconstrução, onde cada um, Senhor, está seguindo dia após dia, debaixo da Tua graça, Senhor, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, totalmente dependentes do Teu agir em nossa vida. Portanto, Deus amado, eu te agradeço por essa palavra, e que venha, Senhor, carregada de poder em nossas vidas, para sermos verdadeiramente uma igreja relevante, uma igreja que está no seu papel, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Livra-nos, Senhor, de todo embaraço deste mundo, as coisas que fazem a gente protelar, essa mão estendida que tem que ser dada ao nosso irmão caído. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, bem sabemos que com as palavras do profeta Oséias, a gente vê que assim como o pecado destrói, que assim como Israel caía por seus pecados, nós também caímos muitas vezes por causa dos nossos pecados. Mas se o pecado faz cair, o Senhor veio falar ao nosso coração que a conversão levanta, a conversão verdadeira transforma, e é aí que está a verdadeira prosperidade, é aí que os caminhos se abrem, é aí que o nosso coração se alegrará pela Tua presença, e os nossos lábios Te louvarão verdadeiramente, Senhor. É este o processo que queremos viver, e é isto, Pai, que tantos aqui, se não todos, estão Te pedindo nessa oração, nessa hora.
Usa-nos, Senhor, como instrumento da tua paz, do teu amor, da tua graça, da tua virtude e da tua misericórdia. Que isto seja assim em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.